Quinta rodada do Campeonato Goiano e o torcedor do Goiás se faz a mesma pergunta. Esse time vai dar conta na Série B do Campeonato Brasileiro? A resposta clara é que não. O Goiás precisará ir no mercado. Aí a gente sempre fica naquela dúvida. Será que não estamos sendo muito pessimistas? Porém, iludir com o Campeonato Goiano também não é muito perigoso. Olhando na prática, sem nenhum tipo de fanatismo e olhando para dentro do campo, quem que a gente pode confiar em relação a esse time para uma realidade de Série B? Outros que no máximo podem ser reservas, ajudarem na composição do elenco, mas estão longe do ideal de serem titulares em uma segunda divisão. Entender o cenário, que também é difícil contratar na Série B do Campeonato Brasileiro, mas para um time que tem 50 milhões de reais destinados ao futebol, o Goiás precisa ter times melhores do que, por exemplo, o Paysandu e o Vila Nova, que na minha opinião o Goiás não conseguiu, inclusive, se sobressair em relação a esses dois clubes que eu citei, mesmo tendo quase o dobro da folha salarial. Também falar sobre esse ataque que não consegue deslanchar, não desencanta, o Vinícius não desencanta, o Alano também não, o Anderson Oliveira, o Getúlio, até mesmo o Paulo Baia, né, acabou fazendo um gol importante hoje e acaba sendo dependente muito do meio de campo, uma grande arma do Goiás, na minha avaliação, para esse começo de ano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações. Já gravei a live logo após o jogo, essa vitória contra o Craque lá na Rifértil Arena, ou Genevino da Fonseca, em catalão, por 2-0. Vou deixar essa live também pra gente na tela final. Quem ajuda bastante o nosso projeto é a RT Facas. Lá você encontra copos térmicos, facas para corte e tábuas também para churrasco, personalizadas do Goiás Esporte Clube e também de qualquer outro clube que você queira do futebol brasileiro, para presentear, por exemplo, um amigo próximo, um familiar. Várias personalizações com o seu nome também lá na RT Facas, e de profissões, como por exemplo engenharia, advogado, empresário, enfim, você encontra também, pode personalizar com a sua marca ou a sua profissão, um belo presente também na RT Facas, com entregas em toda a Goiânia e região e envios para todo o Brasil. Vou deixar todas as informações, tanto do Instagram quanto também do YouTube, do Instagram e do WhatsApp, aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. A RT Facas, nosso parceiro de longa data aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo de hoje para tentar responder uma pergunta que vi muitos comentando nas redes sociais nesse comecinho de campeonato goiano. Se o Goiás continuar com esse time, com esse nível de atuação na Série B, vai cair para a Série C. Se fosse para responder agora, de bate pronto, após essa vitória contra o Craque, esse time do Goiás sobe para a Série A? De forma alguma. Ele cai para a Série C? Também não, mas acho que fica muito mais próximo da zona de rebaixamento do que do G4, tá bom? É um elenco mal montado. De novo, a gente até imaginava um Goiás diferente para esse ano. Eu digo em relação principalmente às peças. Você já começando a temporada, tendo alguns nomes definidos. Se não é isso que a gente vê, tá? Acho que hoje dá para confiar no Tadeu, dá para confiar no Wellington, no Sander, no Juninho e no Dieguinho, tá? Eu coloco basicamente essa linha. Ainda, quem vem dando conta de quebrar o galho no Goianão, para nível de Goianão, o Everton vem quebrando o galho, o Anthony, o Ian Souto, o Brenner Culano, tá? Mas para a Série B é muito pouco. Esses jogadores não conseguirão ter esse mesmo desempenho. Então fica claro a necessidade de reforço. Se o Goiás não for no mercado, a não ser que, cara, aquelas coisas do futebol, do time encaixar e der tudo certo, esse time não vai brigar na parte de cima da tabela, porque não faz gol, é uma coisa assim de louco, tá? Talvez nem tão de louco assim, acho que os jogadores, só você dá uma pesquisadinha, entra no O Gol deles, que vocês vão ver lá, você coloca o nome do jogador, mais o nome do time e O Gol, tudo junto, aí você consegue ver todas as estatísticas. É um site que eu devo entrar pelo menos umas 50 vezes no dia, tanto para gravar o vídeo, quanto também naquelas curiosidades malucas que acaba vindo na cabeça da gente. E pesquisa, né, para ver onde que o jogador tá, quantos gols fez e tudo mais. O Alano não é esse goleador, o Vinícius também não é, nem sequer o Getúlio, camisa 9 também, não é esse atleta. O Brenner Culano não tem um currículo vasto, o Paulo Baia, enfim, e por aí vai. Então é um time que fica muito refém do meio de campo. Pelo menos olhando assim, o meio de campo do Goiás é muito bom para uma Série B, tá? Acho que o Juninho vem sendo a principal surpresa da temporada. Eu não imaginava um jogador tão completo assim, tão forte fisicamente, consegue defender bem, sair para o jogo e ainda não está a 100% fisicamente. Acho que um jogador completo
100%, enfim, pode ajudar demais da conta esse Goiás na segunda divisão. Então tendo o Wellington, Juninho e o Dieguinho, ó, já dá uma cara interessante. O Ivan Torres precisa se condicionar melhor, talvez possa até mesmo ser uma alternativa, por que não, do Goiás jogar com o Dieguinho e o Ivan Torres, pelo menos um dos dois, um pouco mais aberto pelos lados, e você não ficar tão refém, por exemplo, do Vinícius e do Alan, tá? Deixa apenas um dos dois, por exemplo, nessa sequência de Goianão, mas para a Série B acaba precisando contratar. Então se o Goiás tem Tadeu Sander, o Wellington, Juninho e Dieguinho de confiança, a gente está falando de pelo menos 6 reforços para chegar e serem titular. Também penso que é mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio, tá bom? Um lateral direito é extremamente necessário, mais um zagueiro de preferência pelo lado esquerdo, aí você deixa o Ian Souto, deixa o Martin Areia, deixa o Sidmar e por aí vai. E o Anthony também para ser essa opção pelo lado esquerdo, mas precisa de um nome mais calibrado e experiente na Série B. Então Agnello Gonçalves precisa ficar atento no mercado e fazer essas contratações. No meio de campo, acho que o Goiás precisa de mais um outro segundo volante, até mesmo um outro camisa 10, para você não ficar tão dependente assim, por exemplo, do Dieguinho fazendo a função de 10, que não é a dele, e nem do Johnny Lucas tendo que participar toda vez como o segundo homem no meio de campo no segundo tempo. E no ataque, reformulação total. O Goiás precisa de 3 nomes no mínimo para serem titulares absolutos na Série B. Nomes confiáveis, jogadores caros e que conheçam a segunda divisão, senão o Goiás não vai subir. Não tem como você subir não tendo um ataque bom. Se fosse para ficar só na Série B, esse time dava conta, tá? Porque, vamos lá, no máximo 8 gols que todos esses atacantes juntos fariam, por exemplo, numa Série B, tá? Mas para subir em uma segunda divisão tão forte, com Santos, com Ceará, com Sport, quem mais? Coritiba, América Mineiro, outros bons que podem surpreender, como Novo Horizontino, Vila Nova, Mirassol, Guarani, não dá, tá? Precisa reforçar mais, precisa de um time melhor, mais qualificado e tirar a mão do bolso, porque é uma economia que acaba sendo burra, tá? Uma coisa é corte de gastos, mas essa política de contratações, só um ano de duração de contrato. Quem quer ir para um time só com um ano de duração? Aí quando o cara destaca, igual por exemplo do Juninho, você acha que o Juninho vai renovar com o Goiás para o ano que vem? Entendeu? Então é uma política assim de pensamento pequeno, minúsculo, tá? E até hoje, infelizmente, isso reina no Goiás. Além disso, jogadores até 166 mil reais não precisa de aprovação. O Agnello Gonçalves não precisa da aprovação do conselho, pode ir lá e contratar o jogador. Tá, 166 mil. Dá para buscar bons nomes, mas até o momento o Goiás não tem contratações neste nível para o seu plantel. Então precisa ir no mercado muito assertivo e buscar jogadores, tá? E tirar a grana do bolso, até porque esse time do Goiás ele pode ser mais caro do que a Série A do ano passado, já que uma folha salarial baseada em 50 milhões de reais, que é o orçamento definido pelo Luciano Patiello, no começo desse ano, se o Goiás não gastar esses 50 milhões, ele vai gastar com o quê? Já é um dinheiro destinado para o futebol, isso dá mais ou menos 3 milhões e meio de reais, se eu não estiver enganado aqui agora no cálculo, por mês. E assim, não é só para salário. Outra política que o Goiás não tem, só busca jogador que está livre no mercado. Pelo amor de Deus, gente, isso daí já foi. Dá 500 mil reais, 500 mil você já vai lá e consegue convencer, por exemplo, um jogador que vem jogando melhor para vir para o seu time. Você não precisa recuperar o atleta, igual o Goiás só faz isso, né? Você não vê o Goiás fazendo uma compensação financeira, entrando em disputa com o jogador. Já falei 1 milhão de vezes aqui no canal. Não estou falando para o Goiás oferecer 15 milhões de reais no Pedro Raul ou 20 milhões no Michael. Não, é um jogador que está em destaque. Abre um pouquinho o bolso. O Guilherme Marques está livre no mercado. Por que você não oferece um salário, por exemplo, de 120 mil reais em uma Série B, 150? Não é nenhuma loucura. O Goiás pode gastar esse dinheiro. E se não gastar, não vai subir para a Série A, sabe? Então isso é muito revoltante. Você vê vários erros, várias apostas. E aí quem tira da cabeça do torcedor agora que na Série B o Goiás vai ter que jogar com, não sei se todos juntos, mas serão opções plausíveis, coloquemos assim, para o Zé Ricardo. Isso se o Zé Ricardo ficar até lá, né? Enfim, o Everton, Ian Souto, quem mais? Alan, Vinícius, Getúlio, tá? Esses caras não só participarão do elenco, como provavelmente serão titulares, entende? Então assim, óbvio, o futebol ele é maluco, pode ser que dê tudo certo, sim, mas o torcedor ele não pode se enganar com um bom começo de campeonato goiano. A gente elogia na hora que tem que elogiar,
guardadas as devidas comparações, estamos apenas no primeiro mês da temporada, mas o torcedor não é besta, o torcedor do Goiás ele já está muito calejado, ele sabe quando o time é ruim ou quando é bom. No Goianão, o torcedor ele não precisa de muita coisa, mas não é profissional do futebol, tá? Mas o cara, se brincar, já assistiu muito mais jogo do que muito jornalista e que muito analista. O torcedor do Goiás, quando viu o Juninho entrando em campo, no primeiro toque que ele deu na bola contra o Goiânia, ele já sabia que era um jogador para ser titular. Antes não, o torcedor ainda tinha aquela dúvida. Agora, jogadores que já vêm batendo na mesma tecla há tanto tempo, por que o torcedor vai acreditar? E por que não só o torcedor, como que dentro de campo isso vai ser diferente, sendo que nem no Campeonato Goiano vem dando conta, sabe? Eu tento não ser assim tão cruel, tão crítico, mas na vida a gente precisa ser um pouco mais pragmático em algumas questões, né? Às vezes você tem que generalizar algumas coisas para poder explicar um comportamento, por exemplo, de contratações, tá? O Paulo Baier pode chegar e ser o novo Michael, pode sim, mas o Michael é uma regra, é uma exceção. Infelizmente o brasileiro também gosta de pegar a exceção como regra, né? Às vezes o torcedor do Goiás também, a única coisa que ele pode se apegar são as apostas, porque é a única coisa que o time, entre aspas, sabe fazer, mas eu coloco muito mais como faz, né? Porque o Goiás ele aposta demais. Esse ano foi um pouco menos, mas está no DNA do clube isso. Não vejo problema algum ao você apostar, mas isso deve ser uma aposta e não um jogador para a solução do elenco. Então a gente não pode pegar exceção como regra, não pode tapar o sol com a peneira, mas também não adianta um pessimismo agora de qualquer jeito. Esse time já era, esse time acabou, vamos deixar de ir pro estádio, bora vaiar todo mundo. Não, bora encarar, é isso que tem para fazer. A diretoria sabe que precisa investir, vai tirar essa grana do bolso e precisa ir muito bem no mercado, senão, volto a dizer, não tem como subir para a Série A com esse time, em hipótese alguma. Só para dar uma rápida pincelada em relação a esse jogo contra o Craque, mais um que o Goiás até teve um pouco mais a posse de bola no começo do jogo, mas falta criatividade, falta assertividade, aquela coisa que, como por exemplo o Michael fazia, né? É óbvio, seria um pouco saudosista, mas vamos colocar bons exemplos. A bola chega nele, ele define o lance. A bola chegava num Pedro Raul, num Dil, num Dimba, enfim, no Araújo, e qualquer outro centroavante, até mais ou menos aí dos últimos anos, no Nicolas, né? O Nicolas ele fez um gol, dois aliás, nesse começo de campeonato estadual pelo Paysandu. Depois vocês colocam aí os melhores momentos de Paysandu e Águia de Marabá, aquele mesmo Águia, e Paysandu e Cametá. Os dois gols que o Nicolas fez, eu não vi nenhum centroavante do Goiás nos últimos anos, principalmente depois que o Pedro Raul saiu, fazer aquilo. Ele domina a bola, escora, faz a parede e tenta fazer o giro, sabe? Então assim, os jogadores do Goiás, a bola chega no ataque, principalmente o Vinícius. Ele roda, passa o pé em cima da bola, traz para o lado direito e busca um cruzamento lá no segundo pau, muito aberto. Quando tenta finalizar no gol, não tem essa qualidade. Quando tenta um drible curto, acaba perdendo a bola. Aí sobra o Alano, que pelo menos o Alano ele aparece mais. Você pode criticar o Alano, de fato não consegue criar nada, mas ele não some do jogo. Ele tá ali, ele recebe a bola, ele toca, ele aparece no meio de campo, ele tenta dar uma arrancada com um pouco mais de espaço, vindo mais pro meio de campo, mas também não sai nada, cara. Não adianta a gente vir aqui agora e passar pano, sabe? Tentar tampar o sol com a peneira. Essa é a realidade. Os jogadores do Goiás eles estão fazendo apenas aquilo que eles dão conta, tá? Não tem decepção no Alano, não tem decepção com o Vinícius, não tem decepção até mesmo em relação ao Getúlio, ao Anderson Oliveira, até mesmo ao Paulo Baier, que na minha avaliação vem fazendo o Campeonato Goiano também o que dá conta, fez um golaço de falta inclusive, que bom, tomara que consiga pegar confiança, mas é aquele padrão, os caras jogam isso. Então para a Série B o Goiás precisa contratar melhor, nomes que vão lá e resolvam. O Goiás que conseguiu se destacar nesse jogo contra o Craque, e aí me dá um pouco mais, digamos assim, um alento, uma luz no fim do túnel, esse meio de campo do Goiás, cara, muito bom. Palmas aí pro Agnello Gonçalves, por ter buscado o Juninho, que estava livre no mercado, tendo o Wellington também, já aquela opção, né, que para a Série B é meio óbvio, mas tá funcionando até aqui. Juninho, Dieguinho, juntamente com o Wellington. O Ivan Torres ainda precisa pegar um ritmo, mas quando esses personagens entraram no segundo tempo, o Goiás que acabou preservando alguns jogadores para o clássico contra o Vila, melhorou muito, deu outra imposição ao time, não que foi um time ofensivo após isso, mas mais organizado, aquela coisa que eu falei, a bola chega no pé do jogador, do Wellington, do Dieguinho, até mesmo em relação, por exemplo, no jogo de hoje do Mateuzinho, que teve uma boa participação pelo lado direito.
faz o que deve ser feito, joga a bola para o campo ofensivo, tenta uma jogada individual, um cruzamento dentro da grande área. E aí que basicamente o Goiás, muito mais pela qualidade técnica que, apesar de não, convenhamos, não ser lá grande coisa, mas é melhor do que o craque de Catalão, e um jogo físico também, né? O Goiás prevaleceu nisso no segundo tempo, conseguiu encontrar os seus 2 gols. Muito mérito também do Everton, apareceu bem dentro da grande área para fazer o cruzamento para o Brenner Herculano. E também a jogada do Mateuzinho, eu gostei para o lado esquerdo, o cruzamento passa por todo mundo e encontra o Everton. A cobrança de falta do Paulo Baia, após uma falta também sofrida pelo Dieguinho, dribla 3 ou 4 jogadores, sofre uma falta frente à grande área, e o Paulo Baia fazendo aquilo que ele consegue, que é bater bem na bola. Todo mundo sabe disso, tá? Mas para ser titular, eu não gosto do Paulo Baia na ponta esquerda. Eu acho que ele é um jogador lento, um jogador para pegar e cortar. Talvez como um camisa 10, talvez, tá? Eu acho que poderia ser até melhor do que propriamente um ponta pelos lados, porque o Goiás não tem velocidade. Os únicos velocistas são o Alano e o Anderson Oliveira, mas que, cara, parece uma coisa de louco. Não consegue, tá? Não consegue. Acho que o Alano hoje fez até um jogo ok, tá? A questão é igual eu falei desde o ano passado, eu venho falando isso. Olha, o Alano e o Anderson Oliveira para a Série B podem ser reservas? Podem. Mas a gente não está falando de Champions League, não estamos falando de Série A, não estamos falando de Libertadores. Para reserva, sim. A grande questão é que o torcedor já pega no pé, sabe? O torcedor já sabe, já conhece o jogador e vai maltratando. Isso é natural, cara. Não é que o torcedor do Goiás é mau, não é que o jogador é bonzinho, não. Você já conhece o personagem. Então a paciência é muito menor, tá? Então acho que o Zé Ricardo ele vem errando muito nisso. Mais um jogo sofrido. O que eu critico muito do Goiás, se for para rodar com time reserva no Goianão, por que não tem mais garotos das categorias de base? Um Xavier na lateral esquerda, um Diego Caito na lateral direita. No meio de campo hoje apareceu o Natan, mas você não poderia dar mais oportunidades, por exemplo, para garotos como o Simeone, o Alan também, que estava dentro desse elenco, jogador das categorias de base, o Pedrinho também sendo opção pelas beiradas, tem o Vitinho também, não estava no banco de reserva, sabe? Então isso acaba me decepcionando também bastante. Essa não utilização da base mesmo após muito destaque, tá bom? Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto. Se esse time do Goiás, se não for no mercado, o que você acha que pode acontecer? Se fosse para dar um pitaco hoje, esse time não acho que ganha o Campeonato Goiano. E na Série B ficaria do meio de tabela para baixo. Mas tem qualidade. Esse time do Goiás tem 4 a 5 bons jogadores. E dependendo do decorrer da temporada, tem uns 7 a 8 jogadores ok, tá? Para uma Série B. Mas se não contratar, se o Goiás for no mercado e trouxer 5 titulares, tá? 2 zagueiros, já foi contratado o Uruguai, acho que dá. Lateral direito, ponta direita, ponta esquerda e centroavante. Se esses caras não forem chegar para resolver, o Goiás não sobe para a Série A, tá bom? A não ser com uma obra do acaso, enfim. Mas a Série B tá muito difícil, não vai dar para levar no grito, não vai dar para levar só na camisa, e contratando e jogando de qualquer jeito, tá bom? Acho que o Zé Ricardo vem até me surpreendendo em termos táticos, tá? Acho que pelo menos é um time que tenta sair tocando a bola, é um time organizado. O Zé Ricardo ele tem essa característica de um feijão com arroz, tá bom? Espero que tenha paciência com ele também, mas precisa contratar. Ninguém consegue fazer milagre assim também não. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da RT Facas para você pedir um lindo copo personalizado do Goiás, copos térmicos, canecas, facas para corte e tábuas também para corte de churrasco. Você encontra lá na RT Facas, o link na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e a live do jogo, batendo um papo com vocês também desta vitória por 2 a 0 contra o Crack. Falei também sobre a expectativa para o jogo contra o Vila Nova aqui na tela final. Muito obrigado a todos que acompanham aqui o Goiás News.